Eu sou Priscila, uma mulher que viveu durante o século I, em uma época marcada por mudanças profundas e perseguições implacáveis contra os cristãos. Junto com meu marido Áquila, vivemos sob o domínio do Império Romano, onde o novo movimento cristão era visto com desconfiança e hostilidade. Nossa jornada começou em Roma, mas fomos forçados a deixar nossa casa quando o imperador Cláudio expulsou todos os judeus da cidade. Encontramos refúgio em Corinto, onde conhecemos o apóstolo Paulo. Em um mundo cheio de incertezas e perigos, nos unimos a ele, dedicando nossas vidas à propagação da fé cristã. Lideramos, ensinamos e abrigamos a igreja em nossa própria casa, ajudando a fortalecer uma comunidade que se espalhava rapidamente, mas que enfrentava grandes desafios. Esta é a nossa história, uma história de fé, coragem e determinação em um tempo de opressão e esperança. Nossa chegada a Corinto não foi fácil. Expulsos de Roma pelo decreto do imperador Cláudio, deixamos para trás tudo o que conhecíamos. Corinto, uma cidade movimentada e cheia de vida, tornou-se nosso novo lar, e ali encontramos um aliado inesperado, Paulo, um apóstolo dedicado, que também era fabricante de tendas. Trabalhamos lado a lado, mas nosso vínculo ia muito além do ofício, estávamos unidos pela fé. À medida que o movimento cristão crescia, nossa casa se transformou em um refúgio, um local onde os seguidores de Cristo podiam se reunir em segurança. Com Paulo, aprendemos a coragem necessária para espalhar a palavra de Deus em meio à oposição. Corinto era apenas o começo. Quando Paulo decidiu ir para Éfeso, nós o seguimos, confiando que Deus tinha um propósito maior para nossa jornada. Em Éfeso, nossa missão continuou. Foi lá que conhecemos Apolo, um homem fervoroso e apaixonado, mas que ainda não compreendia plenamente a mensagem de Cristo. Abrimos nossa casa e nossos corações para ele, ensinando-lhe o que sabíamos e fortalecendo a igreja local. Cada novo convertido, cada nova congregação que surgia, era um passo a mais na expansão do cristianismo. Mas com essa expansão veio o perigo. Em Roma, enfrentamos ameaças reais. O Império Romano via o cristianismo como uma ameaça ao seu poder e os cristãos como subversivos. Apesar disso, não recuamos. Abrigamos a igreja em nossa casa e continuamos a trabalhar ao lado de Paulo, sabendo que arriscávamos tudo, até mesmo nossas vidas. Aqueles eram tempos difíceis, mas repletos de fé e esperança. Nossa casa em Roma, como antes em Corinto e Éfeso, tornou-se um santuário para muitos. Sabíamos que a semente que estávamos plantando, mesmo em solo hostil, cresceria e daria frutos. Paulo reconheceu nossa dedicação e, em suas cartas, ele se referia a nós com carinho, lembrando ao mundo que arriscamos nossas vidas por ele e pelo Evangelho. Olhar para trás me enche de uma profunda gratidão. Em meio a perseguições e desafios, Deus nos usou, simples fabricantes de tendas, para ajudar a construir uma fundação sólida para a igreja primitiva. Nossa história é uma história de fé inabalável e de uma missão que transcendeu fronteiras, tempos e perigos, sempre guiada pela mão do Senhor. À medida que o cristianismo se espalhava, nosso papel como líderes e apoiadores se tornou cada vez mais vital. Em Éfeso, enfrentamos não apenas a ignorância sobre o Evangelho, mas também a resistência daqueles que temiam o impacto da nova fé em suas vidas e negócios. Foi uma cidade vibrante, repleta de comércio e idolatria, onde os templos pagãos se erguiam imponentes. No entanto, em meio a isso, nossa casa se destacava como um local de adoração ao único Deus verdadeiro. Nossa missão em Éfeso nos aproximou de muitas almas sedentas de verdade, como Apolo, que tinha o coração ardente mas necessitava de uma compreensão mais profunda. Com paciência e dedicação, trabalhamos para garantir que aqueles que seguiam a Cristo estivessem firmes na verdade. Não éramos apenas mestres, éramos amigos, mentores e protetores, guiando aqueles que Deus colocava em nosso caminho. Quando Paulo sentiu o chamado de retornar a Jerusalém, ficamos em Éfeso, mantendo a igreja local forte e resiliente. Éfeso era uma cidade estratégica, e nossa presença ali foi crucial para o fortalecimento da fé em toda a região. No entanto, nossa jornada nos levou de volta a Roma, onde a ameaça contra os cristãos era mais intensa.
Roma, o coração do império, era um lugar de grande influência, mas também de grande perigo. Sabíamos que nossa fé nos colocava sob risco constante de perseguição. Mas nossa convicção era maior que o medo. A igreja em Roma era uma comunidade que precisávamos proteger e nutrir, e mais uma vez, nossa casa tornou-se um ponto de encontro para aqueles que buscavam refúgio e encorajamento em meio à opressão. Lá, testemunhamos o poder de Deus em ação, mesmo sob as sombras do Coliseu e dos decretos imperiais. Vimos como a fé poderia crescer, mesmo nos lugares mais sombrios e hostis. E vimos como o amor de Cristo transformava corações e mentes, trazendo luz onde antes havia escuridão. Quando Paulo escreveu aos Romanos, ele não se esqueceu de nós. Suas palavras de gratidão ecoaram em nossos corações. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. Romanos 16, 3-4. Essas palavras foram um testemunho de nossa fé inabalável e do sacrifício que estávamos dispostos a fazer pela causa do Evangelho. Nossa história é a história de muitos que, nos primeiros dias da igreja, arriscaram tudo para seguir a Cristo. Não éramos apenas seguidores, éramos construtores de uma nova era, guiados pelo Espírito Santo e firmes na missão que nos foi dada. Cada cidade, cada nova casa de fé que surgia, era uma vitória contra as trevas do mundo antigo. E, por mais que enfrentássemos perseguição, sabíamos que a mensagem que carregávamos era poderosa o suficiente para mudar o curso da história. Hoje, quando olho para o que ajudamos a construir, vejo que não foi em vão. A semente que plantamos floresceu, e a Igreja de Cristo continua a crescer, sustentada pela fé, pela coragem e pelo amor que compartilhamos com todos aqueles que encontraram em nossa casa um lugar de acolhimento e esperança.